exercício então de lei dos cossenos, tá? Universidade Estadual do Ceará, 2018, se as medidas de dois dos lados de um triângulo são respectivamente 7 metros e 5 raiz de 2 metros, e se a medida do ângulo entre esses lados, ó, tem os lados, a medida do ângulo entre esses lados é 135 graus, então a medida em metros do terceiro lado, ou seja, o outro lado ao ângulo, tá? Estamos aqui com as opções. Pessoal, para quem acompanha as aulas certinho, aula 1, aula 2, aula 3, eu tenho um exemplo parecido com isso, hein? Dá para fazer, tá bom? Não vou nem explicar isso aqui. Então vamos lá, tá? Dá um pause, faz, depois dá um play e assista a correção e faça a sua autocorreção. Vamos lá então, dá um pause e faz o exercício, depois dá um play. É nóis, galerinha, vamos lá. Bom, galerinha, vamos corrigir o exercício 2. Para quem faz o reforço mesmo que a gente propõe, aula 1, aula 2, aula 3, tudo na sequência, viu que esse exemplo aqui da Universidade Estadual do Ceará é um exemplo, esse exercício é parecido com o exemplo 2 que eu dei. Muito parecido, né? Então eu tenho as medidas de dois lados de um triângulo são 7 metros e 5, 2 metros, e a medida do ângulo entre eles é 135 graus. Ou seja, eu tenho um ângulo aqui 135 graus, né? Eu tenho um ângulo maior que 90, 135 graus. Um lado vale 7, outro vale 5 raiz de 2. E eu quero saber o terceiro lado, esse lado oposto ao ângulo formado. Então eu vou usar o quê? Dois ângulos, dois lados com um ângulo, tá? Eu uso lei dos cossenos, tá? E se eu vou usar a lei dos cossenos, eu vou chamar um lado, sei lá, de A, 7 metros, o outro lado B, 5 raiz de 2, chamei esse ângulo aqui, ângulo gama, 135 graus, e chamei o lado que eu quero achar de C. Poderia ter chamado aqui de beta, aqui de B, de C, as letras que eu designo não importam, tá? Então o que eu tenho? Eu vou ter que calcular o cosseno de 135 graus. Então eu tenho que achar o seu suplementar, tenho que achar sempre um ângulo menor que 90. O suplementar, então o cosseno de 135 graus é igual ao oposto do cosseno do suplementar. 180 menos 135 dá 45. O oposto do cosseno de 45, se o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, o oposto é menos raiz de 2 sobre 2. Tá? E agora eu vou trabalhar, né? O lado oposto ao ângulo, que é o C, né? Lado oposto ao ângulo, C ao quadrado, é igual ao quadrado das somas dos lados adjacentes, menos 2 vezes cada um desses lados, né? 2 vezes 7 vezes 5 raiz de 2, vezes o cosseno de 45, o oposto do cosseno de 45. Cosseno de 135 é o oposto do cosseno de 45, menos raiz de 2 sobre 2. O quadrado de 7 é 49, o quadrado de 5 é 25, vezes o quadrado da raiz de 2 é 2, menos 2 vezes 7, 14, vezes 5, 70, vezes raiz de 2, vezes menos raiz de 2 sobre 2. Legal, 25 vezes 2 dá 50, raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar 2, né? Toda raiz quadrada multiplicada por ela mesma é sempre o radicando, o número de dentro. Então já deu 2 sobre 2. Aí o que eu fiz aqui? Eu simplifiquei esse 2 com esse 2, deu 70. Somei os três números, deu 169, esse quadrado passa para cá, operação inversa da potência é o radical, é a raiz, né? Então a operação inversa da potência de 2 é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 169 dá 13, então o lado que ele propunha é 13 metros, alternativa C. Tranquilo esse, né? Também, eu dei o exemplo B, né? Também já ajudava, né? Vamos fazer um segundo exercício? Então vamos lá, carrega o segundo exercício, galerinha. É nóis, vamos lá.